gente, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aproveitando aqui, ó, que eu fiz uma mesinha posta, que eu vou receber uma sobrinha minha pra gente tomar um cafezinho aqui, ó, da tarde, da noite, né? Porque já são 18h30. E aí eu aproveitei para abrir o vídeo e já compartilhar com vocês aqui a mesa. Já abri o vídeo de quarta-feira. Olha só, gente, já é segunda-feira por aqui, 8h23 da manhã. A gente marcou de ir lá às 9 horas na casa para fazer orçamento. A cozinha amanheceu assim, porque o Rodrigo arrumou à noite. E a gente arrumou, acho que já era umas 11 e pouco da noite. Eu coloquei a louça aqui, ó, tudo para secar. Agora eu vou guardar rapidinho, a gente vai tomar café e vai lá para casa. A gente tá indo lá na casa para fazer o orçamento, mas hoje o tempo não tá muito bonito, não tá ajudando muito, gente. Tá chovendo bastante. Final de semana choveu muito, teve até lugares aqui de Votorantim que alagou, sabe? A gente vai fazer o orçamento lá e provavelmente depois a gente vai voltar para casa. Depois eu conto para vocês sobre o orçamento. Oi, gente! Hoje é terça-feira por aqui. Agora não são nem 8 horas da manhã ainda. Eu e o Rodrigo vamos lá para Sorocaba levar o carro na concessionária, porque quando a gente comprou, eles ficaram devendo a chave reserva pra gente. E eu não sei se vocês sabem, mas esse tipo de chave tem uma codificação e é muito cara. E a gente pegou no pé deles porque eles não acharam essa chave. Então a gente vai ter que levar o carro, vai deixar o carro lá o dia inteiro, porque precisa de toda a codificação para eles fazerem uma chave nova pra gente. Então a gente não vai conseguir ir para casa hoje, só depois que eles devolverem o carro, né? Só que o que a gente vai fazer? Quando eu voltar, eu vou virar a câmera, vou mostrar aqui pra vocês. Na verdade, eu tinha que cortar umas coisas aqui que eu preciso fazer, gente. Olha a minha mesa, tá? Esse caos aqui, eu quero dar uma organizada aqui quando eu voltar. E o que a gente vai começar a fazer? Eu vou tirar umas caixas dali, ó, porque ali eu tenho um buffet, eu tenho a minha lareira, eu tenho as panelas, tudo coisas novas que eu já vou levar lá para casa, porque eu preciso esvaziar aquele canto ali, ó, para eu colocar aquela minha máquina ali, ó, lá no canto, porque ela ficou no meio da passagem, né, gente? Não dá. Então eu vou levar essa máquina lá pro canto e essas coisas aqui, as coisas que eu não estou usando assim, mas que eu também não posso desfazer, né, gente? Eu vou levar já lá para casa nova para colocar dentro daquele armário que vai ficar dentro do louceiro que eu mostrei pra vocês. E como tá tudo em caixa assim, ó, não vai ser difícil. Mas então eu vou começar a tirar daqui, vou levar lá pra garagem, porque daí, quando o carro chegar, a gente vai fazer essas coisas. E assim, gente, eu vou ficando com o espaço aqui mais assim, mais arrumado, né, ó, essas coisas mesmo. Eu deixei aqui porque domingo, vocês viram aí no início do vídeo, eu fiz mesa posta e aqueles pratos estavam guardados aqui. E eles ficam aqui atrás, ó, tudo escondidinho, porque eu não tenho onde ficar guardando tanta louça assim dentro de casa. Então, eles estão lá dentro, estão limpinhos. Eu vou trazer pra cá, vou guardar toda vez que eu pego, eu lavo, né, pra poder usar. Aí agora eu lavei tudo, tá tudo limpinho lá dentro. Vou pôr de volta na caixa e vou guardar a caixa. Vou dar meio que uma organizada aqui, gente, porque sinceramente, eu tô morrendo de saudade de pintar, de desenhar, e eu não tenho conseguido tempo pra isso. E hoje tá chovendo, o tempo não tá legal lá fora.
E me dá uma vontade de vir pra cá, sabe? Ficar fazendo as minhas coisinhas, só que a correria do dia é tão grande que muitas vezes a gente passa e não consegue fazer, né? O que na verdade, assim, nos satisfaz, né? Mas eu vou tentar fazer alguma coisa hoje aqui e eu vou mostrando pra vocês conforme for o decorrer do dia. Já voltei, gente, já são 10 horas da manhã, agora eu vou começar a arrumar aqui, ó, essa baguncinha aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Já trouxe lá de dentro de casa, ó, essas coisas que eu tinha levado, né, que eu fiz a mesinha no domingo, e eu guardo tudo aqui nas minhas caixas, então eu já vou organizar os pratos de volta na caixinha deles, porque eu não tenho onde guardar, e isso aqui, gente, fica ali em cima, ó, vou mostrar pra vocês. Já falei, né, que eu gosto de ter tudo separadinho, tudo muito bem organizado, mas, gente, às vezes não dá. E eu não vou deixar de viver as minhas coisas, de comprar, porque eu não tenho onde guardar. Aí acabei meio que colocando tudo aqui, ó. Não fica legal, não gosto desse estilo de organização, que na verdade só estou guardando, né, não tô nem organizando. Mas aí, logo, se Deus quiser, o louceiro vai ficar pronto e essas coisas eu já vou levar pra lá. Contei pra vocês, né, que o louceiro vai ser feito agora a segunda etapa. E aí, vai fazer 2 balcões. Um balcão, gente, acho que tem quase 4 metros. E o outro tem 3 metros e alguma coisa. Então, não vou nunca mais poder na minha vida reclamar. Não reclamar, né, gente? Mas ficar falando que não tem mais espaço pra guardar as coisas, se Deus quiser, isso vai ficar no passado. Até porque também, eu vou guardar muita coisa lá. Mas eu ainda vou ter essa casa aqui, né? Então, tem coisas que eu também posso deixar aqui porque eu vou continuar usando. Hoje eu vou organizar isso aqui. Nossa, já pensou que sonho a gente poder deixar todos já direto na base de MDF armazenadinho, guardadinho? Porque daí não amassa, né? Ficaria muito legal. E eu acabo dobrando assim, ó, pra colocar aqui nessa caixa. Eu guardo aqui, ó. E esses retangulares, eu organizo aqui nessa caixa transparente. Só que, ó, gente, nem tá muito organizado, porque acabei colocando os americanos redondos aqui junto com os retangulares, porque na outra caixa ali não tá cabendo. Então, fica meio bagunçado. Ai, gente, eu sou apaixonada por esses tecidos aqui, ó. Esse aqui é tricoline, né? 100% algodão, só que a imagem dele é 3D. Olha isso, gente, é muito bonita. É muito bonita essa impressão. Eu fico apaixonada. Dá vontade de ter de todas as estampas. Olha esse do passarinho, como é bonito. Eu vou começar a organizar as coisas aqui, tirar as caixas, até mais tarde. Eles falaram que o carro fica pronto às 17. Na verdade não é o carro, né, gente? É que tem que ficar lá por conta da chave. Mas eu não sei se até se ficasse pronto antes, né? Seria bem melhor, porque a gente já podia ir organizando para levar as caixas para lá. Tá vendo, gente? Olha, não cabe. E não cabe outra caixa aqui também, no lugar ali. Não cabe. É tudo eu que fiz, tá, gente? Tem pouca coisa aqui que foi comprado. A maior parte foi tudo eu que fiz. Ai, gente, esse jogo de prato aqui é tão bonito, ó. Eu acho lindo. E essa cor aqui é muito bonita. Rosé. Eu acho que a minha fase rosa, gente, já passou. Porém,
que eu não tô querendo, tipo assim, móvel rosa, nada. Não tô querendo mais nada assim. Mas eu continuo gostando, tá? Mas eu sempre falei pra vocês que eu ainda prefiro o rosé do que o rosa. Que nem aqui meu estúdio aqui atrás, ele é rosé, né? Mas hoje eu acho que eu não montaria mais nada assim. Eu montaria tudo mais clean. Porém, as decorações eu ainda quero rosa. Depois, quando a gente entrar, eu vou mostrar pra vocês que eu comprei. Eu mostrei pra vocês, acho que em nenhum dos vídeos aí, que eu comprei aquele bol rosa da Le Creuset. Aí agora eu comecei a comprar comprei o saleiro e vou comprar o de pimenta também. Porque daí eu quero ter uma cozinha bem clean, bem branquinha, minha bancada lá vai ser branca, mas aí eu vou colocar os enfeites rosa, flores, essas coisas, porque eu continuo gostando, eu não teria mais móveis hoje na cor rosa, né, na cor rosé, mas eu continuo amando essa cor, então vou ter várias decorações cor de rosa. Vou mostrar pra vocês, gente, onde eu guardo isso, ó, eu guardo aqui atrás. E aí fica assim, gente, ó, meio que uma bagunça, né? Uma bagunça organizada, nem sei se é organização isso. Eu não gosto, mas ó, tá vendo? Aí eu tenho minhas louças misturadas aqui, ó, com as minhas coisinhas, que eu gostaria que fosse só minha parte aqui, né? De costura, de papelaria, que são as outras coisas que eu faço. Mas não, né, gente, não tô reclamando, tá ótimo, graças a Deus que tem, e eu armazenei tudo aqui. Só que, ó, ali tem caixa de panela, tem todas aquelas coisas que eu já vou tirar e que já vai dar uma amplitude pra mim. Se eu quiser, depois eu posso tirar esse nicho daqui, gente, e colocar ele lá, ó. Também ficaria legal. E ali também tem tomada, daria pra ligar minhas impressoras e tudo mais. Mas eu acho, gente, que ele fica bonito aqui, assim, ó, tá vendo? Fica com as outras coisas aqui, com essas prateleiras e o balcão. Porém, essa minha mesa aqui, ó, ela era encostada ali, porque aí fica bem acessível aqui esses nichos. Só que ela, gente, tá cheia de bagunça embaixo também. Caixas que eu preciso levar pra lá. E é ruim que fique assim, por quê? Porque aqui eu sento nessa banqueta e coloco minhas pernas pra dentro, que isso aqui, ó, é a altura de balcão, tá? Ela é bem alta essa mesa, então é pra você fazer as coisas assim de pé mesmo, pra ser bem ergonômica, ou sentada numa banqueta também alta. Aí, se eu levar ela para lá de novo, eu posso pensar em colocar minha máquina para cá, né? Mas tudo isso depende da organização depois que eu tirar algumas caixas daqui. E, na verdade, algumas caixas aqui também poderiam ir até para baixo da mesa mesmo. Mas eu não sei, vou ver o que consigo tirar. Só que a minha vontade hoje, gente, é de sentar aqui, ó, desenhar, ligar esse computador aqui, que eu tô pensando aí num programa novo aí, de um negócio que eu quero fazer, então eu já comecei a estudar, e aí eu preciso ver essas coisas, então hoje como eu vou ficar mais aqui pra casa, eu vou tentar fazer algumas coisas assim. Já tem o almoço que eu fiz ontem, né, mas qualquer coisa o Rodrigo faz também, que ele tá lá dentro, ele fica trabalhando, já falei pra vocês, né, que ele também trabalha em casa, então tá tranquilo. Aí eu vou fazer alguma coisa aqui e eu vou mostrando pra vocês, tá? Conforme eu for fazendo as coisas aqui, que vocês falam que gostam de acompanhar, né? Eu também gosto, tem algumas meninas que eu sigo e é gostoso a gente ver assim, né? A rotina, as coisas. Ai, gente, eu tenho que cortar esses aqui, ó. Preciso fazer os jogos americanos. Gente, olha só a bagunça. Pense no desespero. Mas agora, o que que eu vou fazer? Aqui, ó, tá vendo a caixa do buffet, a caixa da lareira, essas coisas todas eu já vou levar lá pra frente, pra garagem, porque quando a gente pegar o carro, a gente já vai colocar no carro e vamos tentar levar lá pra casa. Não sei se ainda hoje, né, porque lá na casa ainda não tem iluminação, mas eu já vou tirar daqui algumas coisas pra ver se eu consigo encaixar minha máquina ali, ó. Aí já vou levar lá pra frente e já apareço aqui com isso aqui mais organizado.
Mas, gente, nem posso ficar mexendo nas coisas e relembrando, olhando pro passado, porque senão eu fico aqui, ó. Eu tenho essas moedas de R$1, ó. São várias que eu ia guardando, ó. Essa daqui é do Rio 2016, ó. Não sei se vai aparecer bem pra vocês. Essa daqui também. Essa daqui, ó, é de 50 anos, ó. 50 anos. Essa também é de 50 anos. Eu não sei por que, gente, eu tenho essa mania de guardar as moedas. Já faz tempo, eu tenho outras que eu não sei onde está. Ó, essa daqui é de 1975, ó, 10 centavos. Eu não sonhava nem em nascer ainda. Olha só que legal. E essa aqui também, ela é mais antiga, ó. Só que essa é de 1976, 50 centavos. Olha a imagem. Aí tem mais do Rio, 2016. E tenho essas aqui, ó, do centenário. De R$1 também. Ó. Não sei, gente, eu tenho essas manias. Olha essa daqui também, 2016. 50 anos também. Algumas moedas assim, ó, mas acho muito legal. Por conta do desenho que tem. Olha essa é diferentona, ó. Porque daí, dessas Rio 2016, foram das Olimpíadas, né? Então, cada uma tem um desenho. E é muito legal. Guardar lá, senão... Eu falo pra vocês que eu guardo. Isso daqui foi da minha primeira série. 1989. Era uma lapiseira que fazia bolinha de sabão. Para vocês verem, eu sempre gostei de coisas diferentes. E quem aí é da época, ó, das canetas de 12 cores, olha isso, gente. E essas canetas aqui, ó, meu pai me dava várias, eu fazia coleção. Eu sempre fui louca, apaixonada por canetas. Então eu tenho várias dessa época. Claro, né, gente, que isso aqui tem mais de 30 anos, essas canetas não vão funcionar mais, mas eu guardo. Olha só, e essas daqui, gente, que saudade. Tinha um cheirinho tão bom, essas canetas. Eu tenho vários estojos. Por isso que tá tudo guardado ali, gente. Tem coisa que eu não consigo desfazer. Cada uma pra mim carrega uma lembrança, sabe? Uma história. Meu pai me enchia de canetas porque ele sabia que era a minha paixão e ele sabia que eu era super zelosa. Meus irmãos perdiam tudo e eu não. Eu sempre super conservava minhas coisas. Então, meu pai comprava pra mim direto. Gente, ó. Eu sempre guardo as caixas assim, ó, de quando eu compro as coisas, porque já aconteceu muitas vezes de vir estragado ou de estragar com menos de 30 dias e coisas assim. Aí você tem que devolver pra eles na caixa, né? Então, às vezes, acaba ficando alguma caixa, porque esse aspirador aqui, ó, já faz mais de 1 ano que eu comprei. Então, o que eu vou fazer? Tem umas caixas ali que estão rasgadas, e aí eu vou colocar as louças aqui. Então, eu já vou levar alguma caixa de louça pra lá, porque daqui uns 40 dias, se Deus quiser, daí já vai montar o louceiro, e eu já vou começar a arrumar lá. E aí, de repente, se eu quiser fazer alguma mesa posta aqui que esteja lá, eu vou lá e busco, não tem problema nenhum. Mas pelo menos eu não vou ficar mais nessa agonia aqui, com tudo bagunçado. Ai, gente, os bolzinhos da linha do limão siciliano, aquela linha da Scala, né? Sou apaixonada. Muito lindo, mas vou ter que tirá-los do caminho por enquanto. Ó, gente, as bolsinhas que vem as canetinhas, dá uma dó, né, de jogar fora. É tão bem feitinha, vem com a alça, tudo. Aí eu guardei, vou dar pra minha sobrinha. Porque por mais que ela não queira usar as bolsinhas, ó, vem com esse suporte dentro. Aí dá pra colocar na mesa assim. Olha só, gente, consegui resumir bastante coisa dentro dessa caixa aqui. A caixa é bem grandona, então aqui eu tenho algumas coisas que eu sempre vou guardando de volta na caixinha, né? Porque como eu não tinha onde guardar, aí eu falo, na caixinha sempre fica mais seguro. Então eu coloquei aqui, ó, que é essa coleção da borboletinha, da Lior, que eu gosto muito, que é essa linha incolor. E aqui, ó, tá um pouco, né, da coleção de limão siciliano.
E aqui eu tenho essa coleçãozinha aqui, ó, que é de Páscoa, que é essa coelhinha aqui, que eu acho ela muito linda. Porém, o ano passado eu já usei, então acho que esse ano eu não vou usar. Eu vou usar a que eu usei o ano retrasado, mas se eu precisar usar, eu vou lá buscar também, né, gente? Mas eu não vejo a hora, porque de colocar o louceiro no lugar, eu vou poder colocar e visualizar, porque, gente, tem coisa que, sinceramente, eu não tô usando porque não tem como ter acesso. E coisas que você acaba até esquecendo, né? Agora, aqui, ó, eu acho que vai ficar bem guardadinho até o dia de eu poder colocar nos armários, que agora não tá mais tão longe assim, né? Então, eu vou levar, vou deixar organizado lá assim por enquanto. E vou poder usar esse espaço aqui meu, que já estava me afetando a cabeça. Só que eu tenho que limpar aqui, gente, tá uma bagunça. Essa caixa ficou pesada, essa aqui eu vou pedir pro Rodrigo tirar. Ô, gente, olha isso, vê se eu posso. Não cabe ela na caixa e ela tá lá dentro. Ela já entrou em todas as caixas que estavam aqui, vazias e abertas. Olha isso, Tuli. Ai, que bebezão, tá fazendo um travesseirinho? Tá fazendo um travesseirinho pra ela. Ó, gente, nem cabe na caixa. Ah, fica atrás. Agora, gente, já levei a maior parte das caixas pra lá. O Rodrigo já tirou as caixas que estavam aqui na frente. Ai, gente, olha que bagunça, eu fico agoniada por causa da chuva. É tudo molhado e sujo. Ai, me dá uma aflição. Isso aqui, ó, tudo caixa que eu consegui esvaziar. Tudo coisa que eu vou jogar no lixo. Olha, gente, depois que a gente terminar a casa lá... Na verdade, não. Depois que a gente mudar, né? Depois que a gente mudar, e a gente vai dar um pega nessa casa aqui. A gente vai pintar tudo de novo por fora. E é bem provável que a gente vai trocar esse piso aqui. Esse piso é muito lindo, é um porcelanato rústico, só que ele foi bem mal colocado. Então, onde tá essas faixas pretas assim, ó, bem no meio onde que é o rejunte, ele tá mal colocado. Aí, a água, ela fica subindo, ó, e fica fazendo essas marcas. Aí a gente vai arrancar, e eu acho que a gente mesmo, eu e o Rodrigo, vamos colocar um porcelanato novo aqui. Quando a gente mudar, né? Eu não vejo a hora daí de pintar aqui e arrumar isso, porque isso aqui me dá uma agonia. Lodo. Que quando eu era criança, gente, o meu pai, ele não é caprichoso com a casa. A minha mãe, gente, ela é muito caprichosa com tudo, a vida inteira. Eu acho que eu puxei muito pra minha mãe. E o meu pai, ele nunca teve capricho com a casa. Meu pai era aqueles estilos de homem que só pensava em carro, em viagem, não sei o quê. E a minha mãe, coitada, a gente tinha as casas e o quintal não tinha piso, então era bastante lodo. Eu tenho um trauma de lodo que vocês não fazem ideia. Então, eu nunca queria nem ter casa que não tivesse, que fosse só cimento, sabe? Eu sempre quis colocar piso, era meu sonho, porque eu tinha trauma. Quando eu era criança, eu ficava ajudando a minha mãe a lavar o quintal, e a minha mãe sempre falava assim, nossa, se tivesse pelo menos caquinho no quintal. E, gente, pensem, meu pai tinha uma condição maravilhosa, mas o meu pai foi muito descabeçado. Eu falo que se naquela época eu não fosse criança, o meu pai hoje era para ter muito dinheiro guardado, porque ia ajudar ele a administrar a vida dele. E a nossa, né? A gente teve uma infância muito boa, mas essa parte de casa, essas coisas, meu pai nunca cuidou. E a minha mãe, muito caprichosa, ela sofria, né? Mas ele não fazia as coisas. Então, toda vez que ela conseguia juntar um dinheirinho, ela ia lá e fazia sempre alguma coisa assim na casa. E aí eu não posso ver, gente, negócio de lodo. Pelo amor de Deus, eu fico doida, nervosa. Mas a gente vai arrumar toda essa casa aqui depois que a gente vai mudar. Tô pensando até em trocar a cor, acho que eu vou pintar ela de cinza também. Mas, gente, vamos voltar aqui na baguncinha de agora, né? Então, consegui tirar bastante lixo daqui. Já tô esvaziando bem. Tô achando que eu vou pôr a máquina azul aqui, porque é a azul que eu tô mais usando. E essa aqui, ó, eu vou deixar ela ali, onde ela estava mesmo. Eu vou ter que marcar, gente, com uma caneta, tudo, porque depois eu não vou mais lembrar o que que tá em cada caixa, né? Ah, e aqui só tem coisinhas assim, bem leve, ó. Arvorezinha, coisas de Natal. Vou ter que marcar tudo depois. Porque essas coisas aqui eu não vou mexer nem tão cedo. Mas a louça, daqui uns dias, se Deus quiser, eu já vou mexer. Porque eu já vou colocar tudo no lugar, né? E agora aqui tá uma sujeira. E eu tô sem vassoura, que eu levei a vassoura pra lá. E não dá pro Rodrigo comprar outra vassoura no mercado, porque o mercado é um pouco longe e a gente tá sem carro. Mas eu vou limpar aqui conforme eu conseguir.
que eu já vou arrancar essa cortina e colocar na máquina. Aí depois eu estendo ela aqui e ela vai secando aqui mesmo, com o cheirinho do amaciante fica bom. Deixei meu aspirador de vidro lá na casa nova. Tô pensando em limpar esses vidros aqui. Vocês viram que o pessoal tá fazendo uma misturinha caseira com óleo de peroba que diz que blinda o vidro? Eu vou fazer, gente, eu vou tentar aqui, porque esses vidros, como ficam muito expostos aqui, não tem só a parte da frente, o beiral da cobertura, mas aqui suja demais. Eu vou tentar fazer pra ver se dá certo nesses vidros aqui. Não tem óleo de peroba, mas nos próximos vídeos eu vou testar pra ver. Fiz uma misturinha, gente, com água e água sanitária somente, ó. Até troquei de roupa, né? Porque vai que cai água sanitária, estraga tudo a roupa. Aí vou passar aqui no canto, porque tá muito sujo. Mostrar de perto pra vocês, olha só como tá sujo, como tá amarelado ali, ó. Aí depois eu vou falar pro Rodrigo pra gente pintar aqui. Aqui, gente, ó. Não adianta, fica escuro assim mesmo, mas eu vou passar uma tinta depois, vou melhorar. Só que pelo menos agora, vou limpar, né, tudo, tirar a bagunça. Aí eu já posso encostar minha máquina aqui. Eu vou tirar as cortinas agora, já vou levar, vou deixar batendo na máquina num ciclo bem fraquinho e rapidinho. Aí eu já venho, já devolvo ela aqui, perfumada, pra secar aqui no ambiente. Eu sempre tenho o costume de fazer isso, fica bem gostoso. E ela já seca aqui, ó, pendurada. Vou fazer isso porque ela tá bem sujinha. Enquanto isso eu vou limpar essa porta, aí eu já trago ela de volta. Nossa, gente, tô cansada de esfregar o chão. Eu não sei vocês, gente, mas eu fazendo essas coisas me dá uma vontade daí, mais vontade ainda de ficar aqui, de usar minhas coisas, de trabalhar, sabe? Porque tudo organizado, limpinho, cheiroso, ai, meu Deus, isso é tão bom. Ó, gente, eu não sei como que vocês fazem para colocar as cortinas para lavar. Eu vou colocar na máquina, num ciclo rápido, porém naquele ciclo que é água quente. Aí, gente, ó, eu peguei essa linha aqui, ó, que é um nylon 60, você pode pegar um cordão que você tiver aí. Eu faço assim, ó, eu passo em todos os ilhoses, porque eu prendo todos juntos. Vou fazendo assim, ó. Ai, gente, acabei de lembrar, não posso pôr no ciclo de água quente, não, por conta disso aqui, ó. Se eu colocar isso aqui na água quente, que vai, acho que até 60 graus, ele vai perder esse brilho. Quando é cortina que fica dentro do cortineiro, eu não me importo, porque aí eu coloco na água quente, porque vai ficar escondido, né? Agora essa aqui, ela fica aparente ali no trilho, então não vou deixar, não vou colocar na água quente, não, vou colocar na água normal. Aí é legal, porque o ciclo também é bem rapidinho, acho que é uns 14 minutos, eu já tiro, coloco elas aqui estendidas, porque delas secam aqui no lugar. Ó, eu faço isso, tá vendo? Eu amarro, deixo tudo junto aqui, os ilhoses, pra não ficar batendo dentro da máquina, e enfio na máquina e lavo. Depois só estender aqui e ela seca no lugar. Vou tentar limpar, gente, aqui a parte de dentro com esse negocinho aqui, já que o meu aspirador ficou lá na outra casa. Tem dias em que o clima muda completamente o ritmo da gente. A gente faz planos, imagina como o dia vai acontecer, pensa em sair, resolver coisas, adiantar etapas, mas de repente vem a chuva, vem o imprevisto, vem algo fora do nosso controle e tudo pede que a gente desacelere. E eu tenho aprendido que nem sempre isso é perda. Às vezes, quando o lado de fora para, o lado de dentro chama.
Esse vídeo começou de um jeito especial, com uma mesa posta simples, mas feita com carinho, porque a minha sobrinha ia vir tomar café comigo no domingo, lembram? E eu sempre penso que existem gestos pequenos que têm o poder de mudar completamente o clima de uma casa. Preparar a mesa, pensar nos detalhes, receber alguém com amor, tudo isso parece simples, mas carrega presença, intenção e afeto. Depois, já no começo da semana, eu fui entrando na rotina, guardando a louça, colocando as coisas no lugar, vivendo esses movimentos comuns do dia a dia, que no fundo são os que sustentam a vida real. E talvez seja por isso que a gente goste tanto de assistir esse tipo de vídeo, porque no meio de tanta pressa, tanta informação e tanta correria, ver alguém cuidando da casa, organizando um cantinho, trazendo beleza para o comum, traz uma sensação de paz. Como se a gente lembrasse que a vida não só acontece nos grandes acontecimentos. Ela acontece aqui também, nos detalhes, nas pequenas arrumações, nas pausas, nas delicadezas. E foi nesse ritmo mais quietinho, mais recolhido que esse dia começou a me mostrar que mesmo quando nem tudo sai como planejado, ainda assim pode nascer alguma coisa bonita. E eu ainda não sabia. Mas esse dia aparentemente comum ia me trazer uma sensação de alívio que eu estava precisando fazia muito tempo. Ô, gente, a falta de costume, eu não sei porque eu tô passando calor aqui, né? Era só eu ter deixado o ventilador ligado que já ia me ajudar, porque tá muito abafado, tô passando mal. Vou deixar ele ligado já melhor. E outra coisa, né, gente? O chão com ventilador seca super rápido. Ai, meu Deus. Agora, gente, falta vencer esse lado aqui, né? Mas já tô feliz, porque estamos vencendo, graças a Deus. E aí, quando eu levar aquelas caixas que estão lá fora para casa, eu vou organizar e conforme for, eu já levo essas caixas que estão aqui embaixo também. Aí vai ficar bem mais tranquilo. Tem coisa que eu já separei para doar, uns tapetes, umas coisas. Também já vai livrar o espaço aqui, mas tem coisas que eu ainda preciso. Então não tem muita escolha. Tem que guardar. Como eu falei no outro trecho, gente, esse dia ia me trazer uma sensação de alívio. Como eu não estava podendo sair por conta do tempo, né, que ainda continuava fechado, eu resolvi olhar com mais atenção para esse espaço onde eu passo tantas horas. Meu cantinho de trabalho, de costura, de papelaria, de ideias, de criação. E quando a gente olha com calma para um lugar onde vive muito, começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Caixas acumuladas, materiais fora do lugar, pequenas bagunças que vão se formando aos poucos, quase sem a gente perceber. E não é nada absurdo, é simplesmente a vida acontecendo. Mas a verdade é que o ambiente também conversa com a gente. Um lugar muito cheio, muito carregado visualmente, acaba deixando a mente cansada sem que a gente perceba. Então comecei devagar, tirando as máquinas do lugar, abrindo as caixas, limpando a superfície, separando algumas coisas e principalmente tirando daqui várias caixas que já vão para a casa nova. E conforme eu fui fazendo isso, algo muito curioso começou a acontecer. O ambiente foi ficando mais leve e eu também. Parece até exagero falar assim, né? Mas quem gosta de casa organizada sabe exatamente do que eu estou falando. Quando a gente abre espaço ao redor, parece que abre espaço dentro da gente também. E foi aí que eu percebi uma coisa muito simples, mas muito verdadeira. Às vezes, a gente não precisa mudar o mundo inteiro. Às vezes, tudo que a gente precisa é começar limpando um canto. Terminei de arrumar. Isso aqui eu vou levar lá pra dentro. Lá fora, a gente tá aquela bagunça, as caixas estão lá, essas caixas aqui vão pro lixo, né? Mas lá na frente são as caixas que a gente vai levar lá pra casa, só que ali é área coberta, então não tem problema. Tá chovendo muito, muito, muito mesmo, olha só. Tá de enxurrada aqui. Domingo choveu demais, teve bastante lugar aqui da minha cidade que alagou. Aqui onde eu moro não, né? Porque eu moro no alto, então não tem esse problema. Ó, gente, ficou bem limpinho, ficou super arrumadinho, ó. Do jeito que eu não do jeito que eu gosto, né? Que ainda falta arrumar algumas coisas aqui, mas olha só.
Ficou assim, bem organizadinho. Tá um cheirinho muito bom aqui de limpeza. Agora, o Rodrigo foi lá buscar o carro, que eles ligaram pra ele buscar. Como eu tava terminando aqui, né, gente? Falei, vai lá então você, eu não vou. Aí ele foi, já tava voltando já, porque é perto. É Sorocaba, mas é bem pertinho. Agora, eu vou esperar passar um pouquinho da chuva. Aí eu vou lá na lavanderia buscar a cortina. Vou estender aqui e depois eu mostro pra vocês. E se a gente levar as caixas lá pra casa, eu mostro pra vocês também. Mas provavelmente a gente vai levar só amanhã cedo, porque essa chuva não tá com cara que vai passar, não. E agora, ó, já são 3h40 da tarde. Então, bem provável que a gente não consiga levar hoje. Eu vou ligar o computador aqui, porque eu preciso de baixar um programa. A minha vontade é de ficar aqui hoje, ó, desenhando, pintando, costurando. Eu preciso costurar, preciso cortar muitas coisas aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso hoje. Vou mostrar aqui como ficou, tá? Pra vocês, ó. Aqui é meu quadro, né, de ferramentas. Dei uma arrumadinha ali, tá faltando um preguinho ali. Coloquei aquela fita azul, mas depois o Rodrigo vai achar o preguinho pra arrumar pra mim. Aqui são várias caixas que eu tenho, que eu não jogo fora, gente, que eu não sei se vocês sabem. Por exemplo, a caixa mesmo do iPhone, quando você resolve trocar ou resolve vender, se você tiver com a caixinha, seu iPhone vale mais. Tanto que na Shopee, no Mercado Livre, tem só as caixinhas pra vender também. E não é baratinho não, gente. A última vez que eu vi, era coisa assim de mais de R$50 a caixinha. Então eu sempre guardo, né? Porque quando eu troco, daí eu coloco na caixinha. Aí aqui ficou assim, ó, mais organizado que eu consegui com as minhas coisas, né? Eu tava usando aqui já. E aí as canetinhas aqui, ó, meu monitor, meu teclado aqui. Esse teclado, gente, é sem fio, porque às vezes, ó, antes quando eu ficava na máquina aqui, ou quando eu tô na máquina aqui, às vezes eu tô vendo um tutorial, alguma coisa, aí eu trago o teclado pra máquina e, como ele é sem fio, né, ele funciona, o teclado e o mouse. Então eu gosto dele por causa disso. E esse aqui é fixo, né? Esse aqui é pelo cabo que funciona. Então esse fica fixo aqui. Mas esse eu levo ele lá pra mesa, ó. Levo ele pra qualquer lugar e ele funciona. Isso é muito legal. Aí aqui ficou assim, ó. Aquelas coisas logo, se Deus quiser, eu vou começar a levar lá pra casa nova também. Desliguei o ventilador, gente, porque tava ficando muito gelado aqui. Porque não parou de chover até agora. E tá bem friozinho. Friozinho, né, gente? Assim, tá diferente o tempo, tá gostoso, porque eu não gosto de calor, não, gosto de tempo assim. Aí aqui ficou meu carrinho, ó, carrinho de artes. Tem bastante coisa, tem tinta, tem pincel, tem muita coisa. E aí eu deixo tudo assim, ó, no carrinho fica a mão assim, ó. Aí ali ficaram as máquinas, né, a bordadeira, a overlock, as outras maquininhas sempre ficam ali mesmo. Aqui, ó, consegui colocar os tecidos tudo dentro daquele cesto. Não tá assim, nossa, uau, que capricho, porque eu gosto de deixar a mesa sem nada. Mas também, né, gente, não tá tão ruim. Qualquer coisa, se eu precisar abrir um tecido na mesa inteira, eu tiro essas coisas, coloco em outro lugar e dá pra abrir também. Aí aqui ficou assim, ó, tá bem cheio, tá misturado papelaria com costura, mas também, gente, eu acho que não tem problema, tá? Porque pra mim, a papelaria e a costura sempre andam juntas. Eu sempre faço tudo junto. Aí aqui ficou a minha máquina de transporte duplo. A cortina, gente, que eu voltei ela agora no lugar, tá um cheirinho muito, muito, muito gostoso aqui. Pena que não dá pra vocês sentirem. E ali, gente, ó, a máquina reta industrial, que é a que eu mais estou usando, né? Eu amo muito usar aquelas maquininhas ali, ó, domésticas, só que a gente tem que tirar e ficar montando elas no lugar que você precisa. Essa aqui, ela sempre fica ligada, então é bem mais rápido, e sem contar que o que eu faço nessa máquina, às vezes não daria para fazer naquelas maquininhas. Só que essas maquininhas têm pontos diferentes e tudo mais, então eu não penso em me desfazer delas, tá, gente? Até porque se eu voltar a dar aula, eu vou precisar delas, na verdade eu vou precisar de mais máquinas ainda, se eu voltar a dar aula aqui nessa casa, então eu vou precisar de outras máquinas, mas por enquanto é isso. E aqui ficou assim, ó, gente, eu amo ver esse colorido aqui, ó,
das canetinhas, das minhas coisas. E aí, gente, hoje é isso. Eu espero que dê tempo amanhã cedo de gravar para vocês, a gente levando as caixas lá para casa nova. Quero organizar tudo lá e sobrando um espaço eu já vou buscar as coisas que estão ali, ó, embaixo daquela mesa também. Porque aí assim, gente, eu fico tão em paz, vocês não têm noção como eu fico tranquila, ó. Poder ficar assim, com espaço, com tudo organizado e limpo. Porque se tiver bagunçado, gente, eu não consigo costurar, não consigo fazer minhas pinturas, meus desenhos, não consigo fazer nada. Porque a minha cabeça, ela fica ligada na bagunça. E por mais que aqui não esteja tão organizado, né, gente, mas tá organizado. Só tá misturado as coisas, né? Mas tá organizado. Então eu consigo me concentrar em fazer minhas coisas. Mas se tiver bagunça, sujeira, aí eu não consigo mesmo. E aí, por enquanto, é isso, ó. Eu levando as coisas lá, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Oi, gente. Hoje já é quarta-feira. Eu tenho que postar esse vídeo. 10h20 da manhã. A gente tá indo levar algumas caixas, ó. Aí eu vim só levar um pedacinho aqui pra vocês. Depois o Rodrigo vai voltar com o carro cheio de novo. E eu acho que eu não vou poder mais ver, senão eu consigo postar o vídeo, né? Vou mostrar pra vocês como que tá o tempo aqui, ó. Tá chovendo, ó. Não é muito legal, né? A gente ficar fazendo as coisas assim na chuva, mas tem dia que não tem muita escolha, tem que fazer. Só que é um pouco ruim, né? Aí o Rodrigo vai buscar a segunda vez lá e eu vou ficar em casa, acho que eu não vou voltar. Mas aí depois eu vou mostrar pra vocês. A gente não vai organizar agora as caixas lá em cima, a gente só vai deixar dentro porque ficou no corredor lá de casa, né? Então ficou impedindo a passagem, é um pouco complicado. E o Rodrigo nem apareceu quase nesse vídeo, né, gente? Esqueceu de falar oi pra vocês também, né? Olha aqui, Rodrigo. Oi, galera. Galera? Tá igual o japonês lá? A gente tá chegando aqui, eu já mostro pra vocês. Deixa eu contar, atualizar vocês aqui. A moça veio ontem não, hoje é quarta, veio na segunda-feira, que eu falei pra vocês que ela ia vir às 9 horas. Fez o orçamento aqui pra gente, a gente já fechou com eles a parte do metalon toda. E aí eles pediram o prazo de 20 a 25 dias. Depois que colocar essa parte do metalon, que vai ser colocada ainda as prateleiras, mas eu vou mostrando tudo pra vocês. Eu vim aqui em cima, ó, pra buscar o tripé, pra gente poder pegar as caixas lá no carro e eu mostrar um pouquinho pra vocês. Isso aqui pode parecer uma cena simples para quem está assistindo, mas para mim ela carrega muitos anos. Anos de sonho, anos de espera, de planos, de orações silenciosas que só Deus conhece. Durante muito tempo eu imaginei esse momento. Imaginei como seria chegar aqui, colocar as coisas dentro de casa, começar a ocupar os espaços que antes só existiam no papel. Ou melhor, né, gente? Dentro da minha cabeça. E o curioso é que quando a gente espera algo por tantos anos, quando aquilo finalmente acontece, às vezes o coração nem sabe direito como reagir. Parece que a ficha demora para cair, porque foi tanto tempo sonhando que quando chega, a gente ainda está aprendendo a viver aquilo que um dia parecia tão distante. E enquanto eu levava as caixas, eu fiquei pensando nisso. Em quantas vezes eu olhei para frente, imaginando esse dia, e agora ele está aqui, bem diante dos meus olhos. Não como um grande espetáculo, mas como essas pequenas cenas da vida real. Um carro na garagem, algumas caixas nas mãos e um sonho antigo começando a ocupar o seu lugar no mundo. E talvez a gratidão também seja assim. Às vezes ela não vem em forma de palavras bonitas. Às vezes ela vem nesse silêncio, quando a gente olha ao redor e percebe que aquilo que um dia foi apenas esperança, agora começou a virar realidade. Olha só, gente, deixei essas caixas aqui no chão. Aí aqui em cima a gente guardou uma, né, que a gente tava com medo que não coubesse por causa da altura, que essas caixas são enormes, são aquelas acho que 72 ou 74 litros, não lembro. 70 e alguma coisa. Mas ficou muito espaço, ainda sobrou, cabe muita coisa aqui dentro. Aí eu vou pra casa, talvez o Rodrigo traga algumas caixas ainda, mas eu vou ficar em casa editando o vídeo. E aí depois, quando a gente for arrumar, aí eu gravo pra vocês. Provavelmente já vai ser para outro vídeo. E também até porque a gente ainda não terminou de fazer aquele negócio no lavabo, que é aquele perfil ali que a gente quer dar acabamento ali, na parte de cima do banheiro. Mas por enquanto vai ficar assim, ó. Vou deixar até aberto aqui. A gente vai em casa agora. Eu vou ficar e ele vai voltar aqui, porque a gente comprou também
a tomada do carro e ela vai ali. Daí ele quer vir aqui para fazer a ligação e eu não vou poder gravar para vocês verem. Ele vai ter que tirar todas essas coisas daqui, pôr para cá por enquanto para poder mexer ali na tomada. Mas depois eu vou mostrar para vocês tudo certinho. E no final do dia, depois de limpar, organizar, tirar as caixas, mexer em tantas coisas, o que ficou aqui dentro foi uma sensação difícil até de explicar. Uma quietude boa, sabe? Aquela paz que chega quando tudo começa a voltar para o seu lugar, por fora e por dentro. Às vezes a gente acha que está só limpando a casa, mas não está. A gente também está tirando excessos da mente, abrindo espaço na alma, deixando a vida respirar um pouco mais leve. Existe algo muito bonito em cuidar do lugar onde a nossa vida acontece. Porque não é só sobre móveis, paredes, objetos, decoração. É sobre os dias em que vivemos aqui, sobre as conversas na mesa, sobre os sonhos que a gente guarda em silêncio, sobre as pequenas cenas da vida que ninguém vê, mas que constrói quem nós somos. E talvez a verdadeira gratidão não esteja apenas nos grandes momentos. Ela também mora nesses gestos simples, em guardar uma louça, em arrumar um cantinho, em abrir espaço para um novo começo. Às vezes a gente está esperando algo muito grande acontecer, sem perceber que a vida já está acontecendo aqui, agora, nas coisas mais simples. E quando a gente aprende a cuidar bem do que tem hoje, o coração começa a enxergar beleza até nos dias mais comuns. Muito obrigada por estarem aqui, por caminharem comigo nesses momentos simples da vida. Nos vemos no próximo vídeo, com mais um pedacinho da vida, com mais amor nos detalhes, mais criatividade nas mãos e mais fé no coração. Fiquem com Deus, beijos da Disney.